Explicação na religião para a existência dos extraterrestres? Você acredita? O relato de Beth Goulart sobre participação em filme inspirado em obra mediúnica. Esse filme foi um presente. Conheça a visão de médicos que acreditam na existência de espíritos ligados a embriões congelados. Misericórdia para a humanidade, misericórdia para a humanidade. E Ari Barroso e Castro Alves fazem um emocionante pedido em música mediúnica. Tudo isso você vê hoje aqui, no Mundo Além. Olá! Você acredita em extraterrestres? Será que alguém já conseguiu provar a existência deles? Há pessoas que encontraram uma explicação diferente para dizer que, sim, eles existem. Não tenha medo, tá tudo bem. Vamos. Vem cá. Vem cá. Você fala? Entende? Fala? Eu, humano. Menino. Elliot. É muito interessante perceber o espírito dominador que regula as nossas relações terrestres. O ser humano que vive na Terra tem sido, ao longo do tempo, um explorador de virtudes que ele ainda não possui. Começa por fazer propaganda de recursos que ele ainda não tem. Mas, ao imaginar que haja seres que vivem em outros planetas, em outros mundos, em outros domínios siderais, mesmo assim, mesmo que reconheça que haja superioridade nesses seres extragalácticos, o ser humano terrestre deseja de todas as formas dominá-los. Eles podem chegar à Terra nas concepções artísticas da forma mais bela possível, mas o ser humano tem que dominá-los, tem que levá-los para o laboratório, tem que aprisioná-los. Existe sempre uma mentalidade de guerra entre aqueles que nos possam vir do além-terra, não propriamente desencarnados, mas habitantes de outros mundos, e os habitantes da Terra. O ET, por exemplo, tem poderes maravilhosos, mas tem que ser aquela criatura feia, horrorosa. As ideias que os terrestres fazem de seres de outros planetas, sempre com orelhas grandes, com um só olho na testa, mostrando como que nós desdenhamos qualquer expressão que não seja terrestre. Mas o Espiritismo fala-nos da possibilidade de vida em outros mundos. Allan Kardec chega a perguntar em O Livro dos Espíritos, e os imortais dizem que há vida em todos os globos que giram no espaço, e que o homem da Terra está longe de ser como ele supõe, o primeiro em inteligência, em virtudes, em perfeição. Deste modo, quando admitamos que haja vida em outros mundos, e se houver vida inteligente como a que existe na Terra, ou superior à que existe na Terra, admitamos que não podemos fazer ideia de como esses indivíduos sejam. Na codificação espírita aprendemos que em todos os mundos onde haja vida humana, os corpos são semelhantes aos nossos da Terra. A forma que Deus se utiliza para os seus filhos reencarnar é a forma humana. O que vai variar é a qualidade da matéria desse mundo e, conseguintemente, desses corpos que essas criaturas envergarão. Os corpos de todos os extraterrestres terão que ser como os nossos. O que variará será a constituição da matéria.
uma bela mensagem em forma de oração é recebida por um médium. Acompanhe. Senhor, deste-me olhos, que são estrelas fulgurantes no céu da face, para que eu possa contemplar as belezas da vida. Ajuda-me a torná-los claridade para os que tateiam nas sombras. Concedeste-me ouvidos, para que eu logre captar a melodia dos mundos, os murmúrios da natureza e os acordes vocais de todas as coisas. Auxilia-me a colocá-los a serviço dos que não ouvem. Honraste-me com a voz, a fim de que a sua música me facultasse o intercâmbio com os demais seres. Dá-me a alegria de torná-la mensagem encantadora que emocione, ensine e edifique aqueles que perderam o dom de falar. Propiciaste-me pernas para vencer as distâncias. Impulsiona-me a conduzi-las na direção dos irmãos da retaguarda, concitando-os ao avanço. Proporcionaste-me braços que são alavancas poderosas. Inspira-me a usá-los para levantar os caídos e desfalecentes nos caminhos da vida. Conferiste-me a razão para discernir. Com ela, proporciona-me a sabedoria para distinguir o que é certo e lícito do que é lícito, porém incorreto. O que, sendo certo, não é lícito fazer, podendo aplicá-la para a edificação do bem com os elementos da verdade libertadora. Corpo de que me revisto, faze que eu utilize para viver e crescer no teu amor, que é a razão de toda a vida. Alma que sou, abre-me as portas do progresso para lograr atingir as cumeadas da felicidade que me destina. Veja agora o que ainda temos pela frente. Filme sobre tragédia do edifício Joelma e o relato da atriz principal. Você gostaria de ajudar a expandir o espiritismo na TV? Então aí vai a dica. Com apenas R$30 por mês, você se torna sócio do Clube Amigos do Espiritismo e ajuda a levar a mensagem espírita a muito mais corações. Além de contribuir com este grande desafio, você ainda ganha brindes exclusivos. Uma revista que vira pôster e 2 DVDs todo mês na sua casa, com documentários, animações e videoaulas. Então, o que está esperando? São apenas R$30 por mês. Acesse www.amigosdoespiritismo.com.br, faça o seu cadastro e participe. Confira os brindes deste mês. DVD Filho de Deus e o DVD A Prece Segundo os Espíritos. Um simples gesto, um ato de enormes proporções. Um simples gesto multiplica as ações sociais da rede social do bem. Na sua próxima compra, use o cartão de crédito exclusivo Obem. Peça já o seu cartão. Ligue 0800 644 2273. Joelma, 23º Andar, é um filme sobre um dos mais trágicos acidentes do Brasil e foi inspirado em obra psicografada. Beth Goulart representou Lucimar, uma das 173 vítimas fatais e que ditou com detalhes o ocorrido ao médium Chico Xavier. Veja. Esse filme foi um presente que eu ganhei de Deus. É engraçado que quando me chamaram para fazer o filme, eu falei, mas como é que vocês conseguiram autorização para fazer o filme? Ela falou, não, falamos com a mãe dela e ela disse que só autorizaria se a própria filha autorizasse, por uma psicografia. Eu falei, que interessante, então eu posso ver essa psicografia? E quando eu li, quem me convenceu a fazer o filme, na verdade, foi ela mesma.
foi a Volkmar. Quando eu li a psicografia, ela dizia que se as pessoas que fizessem o filme fizessem como uma bandeira de fé, né? Para a espiritualidade, né? Para que as pessoas pudessem encarar a morte de uma outra forma, não como um fim, mas como uma passagem para uma outra dimensão, que pudessem alimentar nas pessoas essa esperança da continuidade da existência, né? Que não só ela autorizaria, como ela ajudaria na realização do filme. Aquilo me tocou de uma forma especial e eu assumi um pouco essa bandeira de fé. Falei, nossa, mas se ela acha isso, então eu vou fazer dentro desse espírito o filme. E foi incrível, porque é um filme que foi realmente meu primeiro filme. Eu era muito jovem, uma menina, tinha, sei lá, 16 anos de idade, e me marcou a vida inteira. Hoje eu ainda encontro pessoas na rua que me falam do Joelma, motoristas de táxi, professores, donos de empresa, assistentes de direção, pessoas que até venham trabalhar comigo, usam um pouco esse filme como uma referência. Então esse filme foi muito mais do que um filme, me deu a oportunidade de estar ligada a toda essa doutrina que eu acredito tanto, né? Faço parte de uma família espírita, então tenho essa visão de mundo. Então eu me senti muito útil de realizar esse filme, de participar da realização desse filme. Porque acho que todos nós, de alguma forma, talvez inspirados por ela mesma, assumimos essa bandeira de fé para realizar esse trabalho. E o Chico costumava fazer alguns chás beneficentes em São Paulo para arrecadar dinheiro. Ele fazia psicografias em público, então as pessoas iam lá, tomavam chá com ele, presenciavam uma manifestação de psicografia. E era muito comum isso em São Paulo. E eu fui algumas vezes, alguns desses chás com a minha mãe, acompanhando minha mãe. E quase todas as vezes que nós íamos, ele acabava chamando os artistas presentes para o palco. E, naturalmente, por sermos espíritas, nós não estávamos ali para ver a manifestação ou para mostrar a nossa... De alguma forma, nós participávamos do trabalho, porque ficávamos orando o tempo todo, ficávamos em concentração. E eu me lembro de mais de uma vez dele nos agradecer pela participação do trabalho. Isso, sim, muito rapidamente, porque o assédio a ele era muito grande, as pessoas tinham uma necessidade muito grande de tocá-lo, de conversar com ele, de dividir, de certa maneira, com ele os seus problemas, ou o motivo de terem ido até lá, não é? E eu lembro que nós não íamos lá para isso. Nós íamos lá para estarmos perto dele, para de alguma forma realmente ajudarmos ao trabalho que ele estava realizando. Era tão bonito o que ele estava fazendo. E todas as vezes que nós íamos com essa intenção, ele acabava dando um sinal de que ele tinha percebido que nós estávamos lá para ajudá-lo e que ele acabava nos agradecendo por estarmos ali. E era uma emoção muito grande estar perto dele, porque ele realmente emanava uma aura de luz, uma aura de fé, esperança, que está impregnado em toda a obra que ele realizou. E eu tenho certeza que todas as pessoas que o conheceram pessoalmente, que tiveram essa oportunidade, ficaram impressionadas com essa vibração, com essa energia que realmente ele passava para todos nós que estávamos ali presentes, e que era uma energia de paz, de harmonia muito grande. Assim, realmente é uma pessoa com Deus muito próxima, né? Deus no coração. Você ainda vai ver, aqui, no Mundo Além. Espíritos ligados a embriões congelados? Conheça a visão de médicos que acreditam nessa possibilidade. E Castro Alves e Ari Barroso enviam música do além. Quer ajudar a expandir o espiritismo na TV? Com apenas R$30 por mês, você se torna sócio do Clube Amigos do Espiritismo e ajuda a levar a mensagem espírita a muito mais corações. Além de contribuir com este grande desafio, você ainda ganha brindes exclusivos. Uma revista que vira pôster e 2 DVDs todo mês na sua casa. Acesse www.amigosdoespiritismo.com.br, faça o seu cadastro e participe!
Rádio Boa Nova, a comunicação em prol de um mundo de regeneração. Um assunto que já virou polêmica. A vida humana está em questão. O que fazer com os embriões congelados? Após a união do espermatozoide com o óvulo, o embrião já é considerado por uns uma vida humana, por outros, somente material de pesquisa. Confira a análise desse importante assunto com a doutora Marlene Nobre. Há muita polêmica em torno dos embriões congelados. E nem poderia deixar de ser, porque afinal de contas é a vida humana que está em jogo. Alguns dizem, vai jogar fora mesmo os embriões? Por que não levar para as pesquisas? E quem disse que você pode jogar fora? E quem disse que você pode fazer o que quer do material genético? Isto é crime, isto é ilegal. De modo que não é jogar fora. E nós estamos aqui para defender os direitos do embrião. Porque o que nós temos visto é a coisificação do embrião. Quer dizer, você pode descartá-lo a hora que você quiser, pode chutá-lo, pode fazer dele o que você bem entender. Por quê? Porque ele é uma coisa. Por detrás disso está uma escola bioética, pragmática, utilitarista. Só tem valor, ou só tem dignidade humana, a pessoa que for autoconsciente. Quer dizer, em torno de um ano e meio, 2 anos, a partir daí, a pessoa ou o ser é autoconsciente, tem consciência de si mesmo. Antes ele não tem valor nenhum, ele é apenas vida biológica. Para este paradigma materialista, reducionista, utilitarista. Então, tudo que você for fazer com o zigoto, o embrião, não tem problema nenhum, porque não existe dignidade humana nesse material apresentado. No entanto, para nós, médicos espíritas, que temos como base a bioética personalista espírita, nós cremos que a dignidade humana começa no zigoto, a partir da célula ovo, a partir da união dos 2 gametas, o masculino e o feminino. Com a formação da célula ovo, você tem o início da vida humana. Ah, mas só quando tiver sistema nervoso é que vai realmente ter atributos de ser humano. Não é verdade. E os embriologistas sabem disso. E os estudiosos também. Todos os embriologistas reunidos em 2005 manifestaram-se a favor da vida a partir do embrião inicial, ou seja, da célula ovo, a partir da união dos 2 gametas. E os embriologistas e fisiologistas são unânimes em dizer que a primeira divisão define para a vida toda o que será o ser humano. Como ele vai ter sistema nervoso? A partir da sua condição embrionária, a partir da sua condição como zigoto, a partir da primeira divisão da célula ovo. Define a sua vida. Você é um ser diferente de todos os outros, com características especialíssimas. Então, não é a partir da formação do sistema nervoso que você tem o ser humano. Ele se inicia com o zigoto ou célula ovo e a partir da primeira divisão. Schrödinger
o grande Erwin Schrödinger, o grande físico quântico, dizia que todo o projeto tetradimensional do ser está contido dentro do zigoto da célula-ovo. Não há o que discutir. Então, nós dizemos com todas as palavras que a vida está presente, a dignidade humana, por consequência, está presente no embrião ou na célula-ovo. Outro aspecto, não é? Como é que o espírito poderá estar ligado, de que forma, aos embriões congelados? Pois é, mas eles estão. E é preciso que a ciência se renda a este fato. Eu digo isto porque o menino Vinícius Dort nasceu em Mirassol, São Paulo, né, no interior do estado de São Paulo, de parto cesariana, e a partir, né, de um embrião que estava há 8 anos congelado. Se vocês quiserem saber mais a respeito, né, do número de anos de congelamento e o nascimento, podem acessar o nosso site www.amebrasil.org.br, onde vocês verão um link para o YouTube, onde terão essas informações. E sabem o que mais? Depois de 13 anos congelado, nasceu no exterior, né, alguém que estava esperando sua oportunidade, com 13 anos de congelamento a menos 195 graus centígrados, congeladinho, né? O espírito estaria o quê? Desesperado, morto de frio, congelado? Nada disso. O espírito, ele está ligado por um forte laço magnético, como nós podemos ver nas lições que Allan Kardec nos traz em A Gênese, mostrando que é uma ligação muito forte. E isto em nada atrapalha as atividades do mundo espiritual, de modo que o espírito pode livremente agir. O que nós estamos dizendo é o seguinte: se esses embriões congelados há 8 anos, há 13 anos, há 11 anos, já nasceram até gêmeos congelados há 8 anos, então o que estaria? Onde eles estariam, esses espíritos que reencarnaram? Por acaso eles cairiam de paraquedas ali? Ou eles já estariam muito antes conservando esse embrião e apresentando as qualidades, né, e dando a ele essa força magnética para que ele venha se desenvolver? Então, o que a Associação Médico Espírita do Brasil Internacional faz é a defesa do embrião, a defesa dos direitos do embrião. Porque no embrião nós temos uma obra divina. Nós devemos respeitar a obra do Criador. Quando nós fazemos ciência sem o devido respeito a essa obra, pagaremos caro. Nós temos em Einstein, em Newton, em Abdul Salam e tantos outros exemplos de cientistas que fizeram ciência com os olhos voltados para Deus. E principalmente reverenciando o poder e a majestade do Criador. A Associação Médico Espírita do Brasil não faz mais nada que repetir essa mesma reverência. Quando nós defendemos os direitos do embrião e dizemos que ele não é uma coisa, que ele não pode ser jogado fora, que ele representa uma entidade divina entre nós, nós estamos dando dignidade a este material, que precisa ser dignificado realmente, porque nele está a própria dignidade humana. Então, com todo o respeito que nós temos às pessoas que dizem o que gostam, o que lhes vem à cabeça sobre isso, nós respeitamos.
No entanto, continuamos, como espíritos que somos, na defesa da dignidade humana, na defesa do embrião. Enquanto nós não tivermos experiências que nos digam francamente se há ou não espírito ligado, nós não aceitamos as experiências com células tronco embrionárias. Um pedido de misericórdia para o mundo na forma de música mediúnica. Quem são os autores da solicitação? Segundo o médium Jorge Risini, ninguém menos que os espíritos Ari Barroso e Castro Alves. Acompanhe. Ó Deus, Senhor, Senhor, ouvi meu verso e contemplai o nosso mundo, seu sofrimento atroz, profundo, que triste ecoa no universo. Vibrações de ódio, gritos, verde sobre o nosso astro, os homens rudes aflitos, caminhando alguns de rastro. Misericórdia para a humanidade, misericórdia para a humanidade. Esses homens em ruínas não conhecem a verdade, as leis supremas divinas, Senhor, tem de piedade. Misericórdia para a humanidade, misericórdia para a humanidade. Sei que a dor é a alavanca que suspende o ser impuro e joga o já depurado para as telas do futuro. Misericórdia para a humanidade, misericórdia para a humanidade. Mas meus Deus, destes lamentos da rebelde humanidade, mais triste que a voz dos ventos, Senhor, tem de piedade. Misericórdia para a humanidade, misericórdia para a humanidade. Ó Deus, Senhor, Senhor, ouvi meu verso e contemplai o nosso mundo, seu sofrimento atroz, profundo, que triste ecoa no universo. Misericórdia para a humanidade. Obrigado. Chegamos ao final do nosso encontro de hoje. Eu espero você no próximo programa com mais temas interessantes. Até lá! Explicação na religião para a existência dos extraterrestres? Você acredita? O relato de Beth Goulart sobre participação em filme inspirado em obra mediúnica. Esse filme foi um presente. Conheça a visão de médicos que acreditam na existência de espíritos ligados a embriões congelados. Misericórdia para a humanidade, misericórdia para a humanidade. E Ari Barroso e Castro Alves fazem um emocionante pedido em música mediúnica. Tudo isso você vê hoje aqui, no Mundo Além.
Olá! Você acredita em extraterrestres? Será que alguém já conseguiu provar a existência deles? Há pessoas que encontraram uma explicação diferente para dizer que, sim, eles existem. Não tenha medo, tá tudo bem. Vamos. Vem cá. Vem cá. Você fala? Entende? Fala? Eu, o humano. De guerra entre aqueles que nos possam vir do além-terra, não propriamente desencarnados, mas habitantes de outros mundos, e os habitantes da Terra. O ET, por exemplo, tem poderes maravilhosos, mas tem que ser aquela criatura feia, horrorosa. As ideias que os terrestres fazem de seres de outros planetas, sempre com orelhas grandes, com um só olho na testa, mostrando como que nós desdenhamos qualquer expressão que não seja terrestre. Mas o Espiritismo fala-nos da possibilidade de vida em outros mundos. Allan Kardec chega a perguntar em O Livro dos Espíritos, e os imortais dizem que há vida em todos os globos que giram no espaço, e que o homem da Terra está longe de ser como ele supõe, o primeiro em inteligência, em virtudes, em perfeição. Deste modo, quando admitamos que haja vida em outros mundos, e se houver vida inteligente como a que existe na Terra, ou superior à que existe na Terra, admitamos que não podemos fazer ideia de como esses indivíduos sejam. Na codificação espírita aprendemos que em todos os mundos onde haja vida humana, os corpos são semelhantes aos nossos da Terra. A forma que Deus se utiliza para os seus filhos reencarnar é a forma humana. O que vai variar é a qualidade da matéria desse mundo e, conseguintemente, desses corpos que essas criaturas envergarão. Os corpos de todos os extraterrestres terão que ser como os nossos. O que variará será a constituição da matéria. Uma bela mensagem em forma de oração é recebida por um médium. Acompanhe. Senhor, deste-me olhos, que são estrelas fulgurantes. Menino, Elliot. É muito interessante perceber o espírito dominador que regula as nossas relações terrestres. O ser humano que vive na Terra tem sido, ao longo do tempo, um explorador de virtudes que ele ainda não possui. Começa por fazer propaganda de recursos que ele ainda não tem. Mas, ao imaginar que haja seres que vivem em outros planetas, em outros mundos, em outros domínios siderais, mesmo assim, mesmo que reconheça que haja superioridade nesses seres extragalácticos, o ser humano terrestre deseja de todas as formas dominá-los. Eles podem chegar à Terra nas concepções artísticas da forma mais bela possível, mas o ser humano tem que dominá-los, tem que levá-los para o laboratório, tem que aprisioná-los. Existe sempre uma mentalidade